Gente, o Antônio vai dar uma palha dessa fatia, dessa participação nas vendas de produtos? Só complementando, professor, eu acho muito importante o Antônio complementar esse discurso, porque um dos tratamentos, uma das maneiras de abordar esse adolescente, esse indivíduo, seja com qual dependência que for, tecnológica, dependência química, é com uma entrevista motivacional. Hoje em dia é muito mais fácil reclamar, é muito mais fácil lamuriar do que agradecer. Então, Antônio, já está contigo, está na marca da cal. Então vamos agradecer, né? Vamos agradecer por estar aqui, né? E falando de coisas boas, que é motivar pessoas, falar de coisas boas do lado bom da vida. Para que ficar com essa nuvem escura nos rondando se tem nuvem clara do meu lado? Não é verdade? Mas o interessante, gente, é o seguinte: às vezes as pessoas chegam para adquirir um tipo de produto, se tem uma pessoa na frente dela, ela não consegue esperar. O mais interessante ainda, eu trabalho próximo ao semáforo. Tem em 2 horários da cidade que dá um congestionamentozinho no pedágio, assim, até considerável pela nossa cidade. O último, que está ali próximo à padaria, próximo à farmácia, abre o sinal, ele buzina. As pessoas... ele buzina. Entendeu? Então, as pessoas estão ansiosas e eu acredito que está difícil de se terminar amanhã. Eu acho que eles só querem, isso aí só tende a continuar, a aumentar. Antônio, agora vamos, já que a gente está nessa conversa bem descontraída aqui, vamos abarcar temas que não só a psiquiatria, temas da saúde em geral, temas de filosofia, termos de espiritualidade, independente de qual crença que a pessoa tenha. Então, nós somos seres humanos, somos seres biológicos. O mecanismo de ação das nossas células é o potencial de ação. Nós emitimos energia, nós emitimos descargas elétricas. Quem nunca já chegou perto de uma pessoa que suga as energias? Quem nunca chegou perto de alguém que só reclama sai cansado? Uma conversa breve de 5 minutos. Então, gente, isso é uma questão que eu vivenciei com a minha experiência de vida. Nós emitimos energia e energia atrai energia. Se uma pessoa só queixa, se uma pessoa só vê o lado ruim da vida, ela vai valorizar e vai observar só coisas ruins. E muitas vezes ela vai deixar passar desapercebida oportunidades de alegria, oportunidades de prosperidade, de sucesso na vida dela. Então, assim, gente, essa busca incessante pela felicidade, vamos dar valor no pequeno dia que a gente acorda, dar valor num passarinho que você vê na rua, você vai ver num fio, um cachorro que você vê na rua, entendeu? A gente tem que dar valor em cada momento que a gente vive. Nada impede, por exemplo, de eu estar conversando agora com vocês e eu ter algum evento cardiovascular, algum evento, um derrame, por exemplo. Nada impede isso. Então, assim, a gente tem que dar valor a cada momento que a gente acorda vivo. O Leitão perguntou pro Ursinho Puff: que dia que é hoje? Aí o Ursinho Puff respondeu: hoje é hoje, o meu dia preferido. Sim, muito bem. Qual o dia, legal isso. Qual o dia mais feliz da sua vida? Hoje. Eu fui fazer um trabalho outro dia em Alpinópolis. Aí quando a gente estava no trabalho de equipe, eu perguntei: pessoal, vocês lembram o que foi comemorado ontem, mundialmente, o dia mas não sei, da felicidade. E coincidentemente, hoje nós comemoramos o dia da felicidade. E amanhã é o dia da felicidade novamente. Então vamos ser felizes, né? Ser felizes. Em termos filosóficos, nós estamos trabalhando com 3 pontos conceituais aí bem profundos, né? O passado, o tempo que já se foi, a história factual. Sim. O presente que acabou de ser passado, o futuro que eu não sei e virá. Né? Então a gente pode dialogar e aí você tem a dimensão do tempo, né? Porque era 1 hora, agora já está passando alguns segundos e já foi. E eu gosto muito do contexto que diz o seguinte: o dia é hoje e a hora é agora. Mas nesse sentido, o Emanuel, a gente poderia falar também uma outra coisa importante para esclarecer para o ouvinte essa questão do relativo, né? Porque as pessoas gostam assim,
importaram esse termo da física, incorporou ele na psicologia ou na psicanálise. Tudo é relativo. Não é relativo. Tem suas nuances, tem seus contextos. Mas o relativo que diz, dá o contexto para nós. Sim, esse contexto é muito interessante, dá para a gente destrinchá-lo em alguns pontos. Com relação ao passado, hoje em dia eu vejo na clínica, vejo no dia a dia que as pessoas dão muito mais valor ao passado do que ao presente real que elas vivem. Então uma frustração, uma dificuldade de relacionamento, aquela pessoa fica remoendo aquele fato anos e anos, sendo que já passou. Então a gente não pode ser inconsequente da gente querer viver o presente sem pensar no futuro. A gente tem que viver o presente com as experiências do passado que nós tivemos para buscarmos um futuro melhor. Então essa questão da temporalidade é muito importante, porque muitas vezes o adolescente ele tem um imediatismo muito grande, ele quer a coisa para aquele momento. Todos nós passamos por isso, gente. Eu fui adolescente, eu ainda vivo uma parte do adulto jovem, eu tenho 32 anos, então eu busco muito algo naquele momento, mas a gente sabe que muitas vezes demanda tempo, tanto é que as coisas mais duradouras são as coisas mais demoradas a se conseguir, e as coisas mais evanescentes, as coisas mais digamos assim, que mais passageiras são as coisas que a gente consegue mais rapidamente. Então, professor, essa questão da temporalidade é muito importante trabalharmos. Então isso deve ser trabalhado de berço, em casa, que tudo na vida demanda um certo tempo. É o conceito da meritocracia. O senhor está aqui, mas o senhor estudou anos e anos para conseguir estar onde o senhor está. O Tonhão está aqui, mas ele teve que estudar anos e anos, ele teve que lutar anos e anos. O professor Delcio está aqui, a mesma coisa. Eu estou aqui, a mesma coisa. É uma meritocracia. Então, muitas vezes, isso demanda tempo. E é isso que a gente não trabalha tanto nessa faixa etária, que é suas coisas só no momento. Isso é muito importante porque aí, de tabela, o senhor nos arremete a dois conceitos, né? Causa e consequência. E você tem a causa e a inconsequência, né? E interessante, eu sempre falo isso com os jovens quando tenho oportunidade, é que a juventude é a fase da vida em que tudo é mais intenso, inclusive as consequências das decisões certas ou erradas que tomamos. Ao escolher o parceiro ou parceira, ao escolher a namorada ou namorado, ao escolher uma atitude no momento, porque quando acontece, eu sempre digo lá em casa o seguinte para minha mãe: mãe, filho é uma coisa que dura e procria, né? Dura e procria. Tá? Então dura mais um pouquinho, dura mais que 1, 2, 3 gerações até. E a questão de que o adolescente ou o juvenil, ele está tomando decisões a todo momento de longa duração na sua vida. Ele está decidindo sua faculdade, está decidindo estudar ou não afinco para se preparar, fazer bases educacionais para que ele avance numa profissão ou mesmo não queira estudar, também é uma opção, né? E outra coisa, se ele se aventurar com algumas experiências que mesmo na condição de curiosidade, ela pode virar o fim daquela história. Sim, professor. Causa e consequência. Toda ação gera uma reação de igual intensidade ou até maior. Então os adolescentes, as crianças hoje em dia, por essa facilidade, por esse ganho econômico que nós tivemos nos últimos tempos, por essa facilidade de acesso a tantos produtos, a produtos tecnológicos, produtos de vida diária, a criança se acostumou a sempre ter o que quer. E muitas vezes os pais trabalham de maneira desenfreada para dar tudo que a criança precisa, tudo que ela pede. Então são reizinhos dentro de casa. E isso é um conceito errôneo que a gente está criando. A gente está criando pessoas com baixíssimo limiar à frustração. A criança deve entender que a vida não é como um desenho, que a vida não é como algo mágico. A vida, todas as ações têm suas consequências. Então ela tem
tem que lidar muitas vezes com o não, muitas vezes com a punição decorrente a um ato errôneo que ela faz, muitas vezes com as consequências que isso traz para ela. Toda ação que ela faz gera uma consequência, e é o que estamos deixando de lado. Então, muitas vezes isso pode ser atribuído, isso é multifatorial, mas pode ser atribuído a esse aumento do suicídio, aumento dos transtornos mentais que nós enfrentamos. Então, a gente tem que reforçar o conceito de família, gente. Isso é muito importante. Muito bem, Antônio. Gente, ó, eu tenho que lembrar vocês já vão me cutucar ali, falta 5 minutos. A gente podia conversar mais 2 horas aqui, mas falta 5 minutos. Sair um pouco desse... Eu vou para minha praia, né? Pro meu lado. Manuel, o mesmo tratamento de um entorpecente ausente é o mesmo tratamento de um celular ausente? Abstinência tecnológica. Tonhão, sim. De uma maneira mais grosseira, Tonhão, sim. O tratamento das dependências, o tratamento do uso abusivo é justamente a gente criar mecanismos, redes sociais para suprir justamente aquele papel que a tecnologia ou que a substância tinha na vida da pessoa. Então, sim, não existe fórmula mágica, não existe medicamento mágico, existe sim um conjunto de ações que a gente faz juntos. Então, todos os pacientes que eu atendo, a primeira coisa é chamar a família, porque é um ponto de apoio muito grande. A pessoa sozinha, raramente ela consegue sair. Muito bem, Manuel. Vamos aqui fechando aqui só o raciocínio. Aliás, o senhor mencionou que o uso da tecnologia, a questão da luz, o dano cerebral. E, infelizmente, algumas pessoas desinformadas dizem, mas eu tenho tudo que eu quero no computador, mas eu consigo e eu estou fazendo tudo. E algumas pesquisas saíram em organismos internacionais dizendo que o uso inadequado, o uso excessivo de tecnologias por jovens tem mostrado este grupo de jovens analisado uma baixa intelectual e não um ganho. Sim, professor, é um dado muito relevante. Hoje em dia, professor, na sua prática de atendimentos, na minha prática também, eu vejo um aumento drástico nos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que nada mais é essa busca do cérebro manter-se em constante ação. Com o celular, você mantém o cérebro em constante atividade, mas é uma atividade que eu falo que é uma atividade mentirosa, porque ela está presente só naquele aparelho. Quando acabar o aparelho, ele vem para o mundo real. Aí não tem esse tanto de coisa. O que acontece? Ele desvia a atenção facilmente. Ele não consegue manter o foco. Ele não consegue jogar um xadrez. Por exemplo, a coisa mais difícil que eu vejo hoje em dia é um adolescente que sabe jogar xadrez, que é uma atividade que demanda atenção significativa. Então, assim, estamos vivendo uma epidemia de uma mentira. Nós temos que usar tecnologias, mas a gente tem que saber que nós somos seres reais, vivemos em um mundo real. Então isso nunca pode substituir o contato social e a interação entre os pares. Queridos, infelizmente já estão puxando minha orelha aqui e eu tenho que encerrar. Uma palavrinha final, doutor Manuel, uma palavrinha final rapidinho. Nós temos aí 1 minuto. 1 minuto para nós 3. Se for para tudo isso que nós falamos, se fosse para eu sintetizar num ponto só, eu sintetizaria em respeito, 2 palavras, e gratidão. Gratidão, só agradecer é meu lema, Manuel. Então, vou só não agradecer também. Shalom. Shalom. Muito bem, e aí com essas e outras a gente encerra mais esse programa Olhar Facica. Fica o convite para a semana que vem, mais um tema interessante. Você que gostou, quer participar, não deu tempo de assistir todo o programa, você pode acessar no youtube.com/olharfacica. Hoje à noite ou amanhã cedo, esse programa e todos os outros já foram exibidos aqui pela Rádio Montanhês, estão lá à sua disposição. E eu encerro aqui com a frase de Albert Einstein, que eu sempre gosto muito de repeti-la: se eu já soubesse, eu não teria pesquisado, né? Então, uma boa tarde, fiquem com Deus, até semana que vem.